Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moreira Santos e nesse vídeo vamos estudar sobre subconjuntos. Este vídeo é parte de uma aula maior sobre conjuntos. O link da aula está na descrição. Agora vamos estudar a relação de inclusão entre conjuntos. Para isso, vamos considerar os conjuntos A, composto pelos elementos -2, -1, 0, 1 e 2. Conjunto B, composto pelos elementos -1, 0 e 1. Conjunto C, composto pelos elementos 5, 6, 7 e 8. E conjunto D, composto pelos elementos 7, 8 e 9. Podemos representar a relação entre alguns desses conjuntos por meio de diagramas. Inicialmente, vamos considerar os conjuntos A e B. Observe o seguinte, que o -1 é um elemento do conjunto B, também é um elemento do conjunto A. O 0 é um elemento do conjunto B e também é um elemento do conjunto A. O número 1 também é um elemento do conjunto B e do conjunto A ao mesmo tempo. Então, sendo assim, eu devo representar estes elementos no diagrama da seguinte forma. Desenho aqui o diagrama para representar o conjunto A e o conjunto B, ele está contido em A, porque os elementos de B também são elementos de A. Então, desenho aqui o conjunto B. Desenhei aqui o diagrama para representar o conjunto B. Agora, devo apenas colocar os elementos. Quais são os elementos de B? Os elementos de B são -1, 0 e 1. Agora, os elementos de A. -2, -1. O -1 já está aqui, que vale tanto para B quanto para A. O 0 já está aqui, que vale tanto para B quanto para A. O 1 já está aqui, que vale tanto para B quanto para A. E agora tem também o elemento 2, que deve ficar aqui somente em A. Então, note que todos os elementos de B também são elementos do conjunto A. Assim dizemos que B é parte de A, ou B está contido em A, ou ainda que B é um subconjunto de A. E podemos indicar isso da seguinte forma. B está contido em A. Este símbolo, lê-se estar contido. Agora, vamos estudar a relação entre os conjuntos C e D. Vamos observar aqui o conjunto com menos elementos. O 7 está no conjunto D e está no conjunto C. O 8 está no conjunto D e também está no conjunto C. Agora, o 9 está no conjunto D, mas não está no conjunto C. Então, desta forma, devemos representar estes conjuntos da seguinte forma. Coloco aqui o diagrama para representar o conjunto C. E desenho aqui um diagrama para representar o conjunto D. Por que eu fiz dessa forma? Porque existem alguns elementos de D que também são elementos de C, mas não são todos. Por isso que ele não está dentro como o conjunto B está dentro de A. Como existem alguns elementos, esta parte
é justamente para colocar os elementos que pertencem a C e D ao mesmo tempo. E quais são estes elementos? São o número 7, que está no conjunto D e também está no conjunto C, e o número 8, porque o número 8 também é elemento de D e elemento de C. Agora, com relação ao conjunto C, ainda falta colocar o 5, o 6, o 7 e o 8 já estão aqui. Agora, com relação ao conjunto D, o 7 e o 8 já estão aqui, faltam apenas o elemento 9. Note que há elemento do conjunto D que não é elemento do conjunto C, no caso, o elemento 9. Assim dizemos que D não é parte de C, ou D não está contido em C, ou ainda que D não é um subconjunto de C. Indicamos que D não está contido em C. Quando aparece este símbolo cortado, lê-se não está contido. E por que que D não está contido em C? Justamente porque o elemento 9 não pertence ao conjunto C. Ou seja, nem todos os elementos de D pertencem ao conjunto C. Sobre subconjunto, temos aqui uma observação importante. Dizer que um conjunto B é subconjunto de um conjunto A equivale a dizer que, se X é elemento de B, então X é elemento de A. Aqui temos um exemplo. B é subconjunto de A. Por que que B é subconjunto de A? Porque todos os elementos de B são também elementos de A. Agora, neste caso, D não é subconjunto de C, porque nem todos os elementos de D são elementos de C. O 9, por exemplo, é um elemento de D, mas não é um elemento de C. Portanto, D não está contido em C e podemos afirmar que D não é subconjunto de C. Agora vamos destacar algumas propriedades da relação de inclusão entre conjuntos. Para isso, vamos considerar 3 conjuntos quaisquer: conjunto A, conjunto B e conjunto C. A primeira propriedade diz que o conjunto vazio está contido em A. Ou melhor, o conjunto vazio ele está contido em qualquer conjunto. Já a segunda propriedade, propriedade reflexiva, diz que A está contido em A. O que isso significa? Significa dizer que um conjunto qualquer está contido em si mesmo. Ou seja, qualquer conjunto está contido em si mesmo. A terceira propriedade, propriedade antissimétrica, diz que se A está contido em B e B está contido em A, então A é igual a B. Por exemplo, se A for igual 1, 2 e B for 2, 1, observe que A está contido em B, porque o 2 é elemento de A e o 1 também é elemento de A. Então, B está contido em A e A está contido em B, porque 1 é elemento de A e é elemento de B, e 2 é elemento de A e é elemento de B. Então, portanto, os dois conjuntos são iguais. Importante, dizemos que dois conjuntos A e B são iguais quando todo elemento de A pertence a B e de maneira recíproca, todo elemento de B pertence a A. Indicamos A igual a B. Este é o sinal de igual.
Então, é como eu mostrei aqui para vocês. A é igual a B justamente porque todos os elementos de A são também elementos de B. A quarta propriedade é a propriedade transitiva, que diz o seguinte: se A contém B e B contém C, então A contém C. O raciocínio correspondente a esta propriedade transitiva também é chamado de silogismo e costuma ser empregado em deduções lógicas. Aqui temos um exemplo. Toda abelha é um inseto. Todo inseto é invertebrado. Portanto, toda abelha é invertebrada. Nesse silogismo, podemos estabelecer os conjuntos. Podemos dizer que o conjunto A é igual a tal que A é abelha. O conjunto B, podemos dizer que B tal que B é inseto. E o conjunto C é igual C tal que C é invertebrado. De acordo com as preposições enunciadas aqui no exemplo, vale a propriedade transitiva, ou seja, toda abelha é um inseto. Então, podemos dizer que A está contido em B, porque a abelha é inseto. E podemos afirmar ainda que todo inseto é invertebrado. Então, se todo inseto é invertebrado, significa que B está contido em C. Então, portanto, podemos representar esta situação no diagrama da seguinte forma: A, que representa as abelhas, todas as abelhas são insetos. Insetos é representado pelo conjunto B. Então, esse conjunto B é um conjunto maior que representam os insetos e dentro dele estão as abelhas. E os insetos pertencem a um grupo ainda maior, que são o grupo dos invertebrados, que é o conjunto C. Então, está aqui representado no diagrama. Então, pessoal, essa foi nossa aula sobre subconjunto. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Dúvidas, deixe nos comentários. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.